Publicada no Diário Oficial da União, MP que transfere COAF para o Banco Central. Em audiência pública no Senado, necessidade da reforma tributária é considerada unanimidade para o desenvolvimento do Brasil. Aplicativo criado no estado do Paraná promete facilitar a contratação de serviços fornecidos por trabalhadores autônomos. O correspondente Silvonei José traz as últimas notícias do Papa, vindas direto de Roma para você. Hoje a gente também fala da vocação monástica, em mais uma reportagem sobre as vocações celebradas neste mês de agosto. E Feira Vocacional 2019 reúne congregações e comunidades religiosas em São Paulo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no Jornal Boa Notícia. Boa noite, começamos agora mais uma edição do JBN para todo o Brasil. Senadores e convidados participaram ontem de uma audiência pública interativa realizada pela Comissão de Constituição e Justiça para discutir a PEC 110 de 2019, que propõe uma reformulação do sistema tributário brasileiro. Entre os participantes do encontro foi consenso a necessidade urgente de o Brasil promover a reforma tributária. A primeira parte da audiência foi conduzida pela presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB Mato Grosso do Sul. Ela afirmou que as reformas tributária e da Previdência têm forte ligação econômica e política e são complementares. Simone disse que os brasileiros são os cidadãos que mais pagam impostos no mundo, se levada em conta a relação entre a carga tributária e a qualidade dos serviços públicos oferecidos. É urgente que a reforma tributária seja aprovada no Congresso Nacional, porque o Brasil tem pressa e uma reforma não se sustenta sem a outra. Por mais complexa que seja, ela vai ter o empenho e esforço de todos os deputados federais e senadores. Esse é o sentimento que nós temos aqui no Congresso Nacional. É complexa, é difícil, principalmente quando envolve ICMS e os estados, mas nós sabemos que temos condições de avançar, porque o cinto dos trabalhadores não suportam mais furos, da mesma forma como não suportam mais furos os cintos dos nossos comerciantes, da classe produtora, de quem produz, e também não cabe mais impostos nos bolsos dos nossos trabalhadores da sociedade brasileira. A segunda parte da reunião foi conduzida pelo relator da PEC 110/2019, o senador Roberto Rocha, do PSDB Maranhão. Ele disse que tem condições de entregar o seu relatório em até 45 dias. Para o senador, a reforma tributária vai aumentar a segurança jurídica no país. O primeiro convidado a falar foi o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, um dos principais idealizadores da PEC 110 de 2019, que tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como primeiro signatário e as assinaturas de outros 64 senadores. A proposta extingue 9 tributos: IPI, IOF, PIS/PASEP, COFINS, Salário Educação, CID Combustíveis e CSLL, que são federais. Também o ICMS estadual e o ISS municipal. No lugar deles, será criado um imposto sobre o valor agregado de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS, e um outro sobre bens e serviços específicos, chamado Imposto Seletivo de Competência Federal. Luiz Carlos Rauli garantiu que a proposta em análise no Senado não vai acarretar aumento na carga tributária nem perdas entre os entes federados. Eu costumo dizer que palavra reforma é uma palavra que diminui. Por isso eu tenho cunhado que é a reengenharia tecnológica, que vai ser totalmente tecnológico, e os impostos têm que sofrer uma grande mudança de transformação na mesma base dela, da renda com renda e consumo com consumo, e fraterna e solidária. Para o quê? Fazer o Brasil crescer e distribuir renda com justiça social. O ex-deputado disse que a proposta segue o modelo clássico europeu de tributação, que adota o Imposto sobre Valor Agregado, IVA, que seria o IBS no Brasil. Segundo ele, 165 países já usam esse tipo de sistema tributário. Disse ainda que a reforma pretende abolir os impostos que atingem alimentação, medicamentos, água e esgoto, educação e transporte urbano.
E a medida provisória que transforma o Conselho de Controles de Atividades Financeiras, o COAF, em unidade de inteligência financeira vinculada ao Banco Central, está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. De acordo com o texto do documento, a unidade de inteligência financeira será responsável por produzir e gerir informações para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, além de promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com a matéria. O colegiado é formado por um conselho deliberativo com um presidente e, no mínimo, 8, no máximo 14 conselheiros, escolhidos entre cidadãos brasileiros com reputação ilibidada e reconhecidos conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Em um quadro técnico-administrativo composto por uma secretaria executiva e diretorias especializadas, caberá ao presidente do Banco Central escolher o presidente do colegiado e seus conselheiros. A MP diz ainda que, abre aspas, a atuação dos conselheiros será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada, fecha aspas. O COAF é um órgão de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Reforma administrativa do governo do presidente Jair Bolsonaro previa a transferência do Conselho para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida, no entanto, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, que manteve o órgão subordinado ao Ministério da Economia. O Ministério da Saúde abriu ontem uma consulta pública para definir os serviços essenciais que devem ser ofertados em todas as unidades de saúde da família que compõem a atenção primária à saúde. Segundo o Ministério, neste nível de atendimento, é possível resolver até 80% dos problemas de saúde sem a necessidade de intervenção na emergência de unidades de pronto atendimento, que são as UPAs ou de hospitais. Profissionais de saúde, gestores, entidades médicas e demais cidadãos podem enviar contribuições à proposta apresentada. Segundo o Ministério da Saúde, a falta de informações sobre quais são os serviços disponíveis em cada unidade dificulta o acesso do cidadão ao cuidado preventivo. Como não existe uma lista dos serviços essenciais, fica a critério do gestor e dos profissionais organizar o trabalho das equipes e a lista de serviços que a unidade oferta. A proposta foi construída com base na revisão das carteiras de serviços oferecidas em 6 capitais brasileiras. São elas Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Natal. As contribuições podem ser feitas no formulário disponível na internet. O link está em aps.saude.gov.br. E o Porto de Paranaguá foi o primeiro do país a se tornar autônomo. O anúncio da autonomia foi feito pelo governo do estado. Agora você acompanha uma reportagem que explica mais o que isso representa na prática. A reportagem é do Pierre Andrade. Maior autonomia e gestão independente. É dessa forma que o Porto de Paranaguá avalia a conquista da descentralização. Agora, a empresa pública Portos do Paraná deixa de depender, em alguns aspectos, da Secretaria Nacional dos Portos para administrar o segundo maior porto da América Latina. Com menor burocracia, será possível dar mais celeridade ao gigante de aço e concreto, que poderá crescer de forma ágil e apresentar números ainda mais expressivos. O que acontecia antes é que tudo que o Porto, que o presidente do Porto, a sua diretoria, queria implantar para modernizar, para melhorar, para enfim, deixar um porto cada vez mais eficiente, tinha que mandar para Brasília, aí a Secretaria dos Portos que fazia essa avaliação. Como elas cuidam lá em Brasília, eles têm que cuidar de todos os portos do Brasil. Isso fazia com que, às vezes, um pedido demorava 1 ano, 2 anos, 3 anos para ter uma resposta, quando vinha, em alguns casos, que muitas vezes não tinha nem o retorno porque o projeto era muito complexo. Pôr em prática de forma rápida os projetos desenvolvidos pelo Porto pode possibilitar um salto no desenvolvimento. Outro ponto importante é que, com a descentralização, o Paraná deve arrecadar mais, tendo em vista que o dinheiro da outorga dos leilões deixa de ir para o governo federal e passa a ficar no estado.
O Porto de Paranaguá foi avaliado com a nota 8,5 no Índice de Gestão da Autoridade Portuária. Foi o primeiro do país a conquistar a gestão descentralizada. A autonomia permite que o porto possa, entre outras coisas, realizar licitações de arrendamentos, fazer o reequilíbrio econômico dos contratos e deliberar sobre a expansão da área arrendada. A União tem uma limitação muito grande de análise por conta do recurso humano mesmo. Agora, trazendo para cá, a agenda passa a ser nossa, nossas prioridades serão tocadas e, sem dúvida, isso significa mais investimento e emprego para o Paraná. Nós temos um grandioso porto no país, que é Santos, que não tem ainda este certificado. Claro que com isso você tem toda uma autonomia, você tem uma gestão muito mais rápida e eficiente de decisões e que virão através de novos terminais, investimentos. E nós estamos assim muito orgulhosos da equipe que trabalha aqui, de toda a equipe, porque isso não foi dito por nós, foi dito pela Presidência da República, pelo Ministro de Infraestrutura e o Secretário Nacional de Portos, que esteve pessoalmente em Paranaguá. Ele visitou Paranaguá e ele disse: Paranaguá é um exemplo para o Brasil. Para a cidade, a descentralização significa a possibilidade de geração de empregos e diminuição da desigualdade social. Uma vez que as empresas poderão se instalar mais rapidamente, é provável que a demanda por mão de obra local seja ainda maior. Explicando para a população de uma forma bem simples, bem didática. Para você montar uma empresa, existe uma burocracia enorme. Você imagine uma empresa portuária, uma empresa operadora portuária, um grande exportador ou importador. Para se instalar no Porto de Paranaguá, antigamente precisava fazer todos os trâmites em Brasília. Isso leva anos. Sendo aqui no Porto de Paranaguá, direto com a APA, isso pode ser em meses, em pouco tempo. E no próximo bloco você vai ver que um aplicativo criado no Paraná promete facilitar a vida de trabalhadores autônomos. É daqui a pouquinho, a gente já volta. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. No estado do Paraná, um aplicativo promete facilitar a vida de trabalhadores autônomos que buscam por oportunidades no mercado de trabalho. Acompanhe na reportagem. A novidade é uma iniciativa da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Governo do Estado. O aplicativo Paraná Serviços vai auxiliar quem busca contratar com acesso rápido um profissional. Já foram mais de 20 mil downloads nesse curto período de tempo. É uma plataforma que conecta o trabalhador autônomo com o contratante. Então, digamos, o diarista, o pintor, eletricista, marceneiro, garçom tem a oportunidade de se cadastrar no aplicativo como trabalhador, e ser encontrado pelos contratantes. Então, as pessoas que desejam contratar esses serviços vão ter a plataforma como uma ferramenta e, da mesma forma, os trabalhadores vão ter essa ferramenta como uma ferramenta de geração de renda. O aplicativo está disponível para download nos sistemas operacionais Android e iOS. Para efetuar o cadastro, não é necessário informar um cartão de crédito, como na maioria dos aplicativos. A nova ferramenta vai possibilitar que você ofereça ou contrate um serviço. A utilização é muito simples. Digamos que você precise contratar os serviços de uma diarista. Na tela do celular, você vai marcar os serviços domésticos que precisa, depois informar se o serviço vai ser prestado para uma casa ou um apartamento, a quantidade de cômodos e se a limpeza é comum ou pesada. Depois, é só informar seu endereço e o aplicativo vai buscar os profissionais que estão disponíveis para o trabalho. Simples. A ferramenta vai permitir que tanto contratados quanto contratantes organizem agendas de serviços, emitam orçamentos, acompanhem fechamentos de contratos e avaliem os serviços prestados. O aplicativo ele vem de encontro com uma necessidade do trabalhador e do empregador, que é o quê? O aplicativo ele tem duas opções, para você contratar a mão de obra ou para você oferecer a mão de obra. O aplicativo é bem fácil, é bem instrutivo, tem um tutorial para você fazer essa inicialização, para você ou oferecer um serviço ou contratar um serviço. Tem um sistema de rating, que você consegue dar nota posteriormente ao serviço prestado, então é bem bacana.
Quem precisar de auxílio com a ferramenta pode ir até a Agência do Trabalhador e conversar com os atendentes que estão no local para orientar quem precisar de ajuda. E no último domingo, devotos de São Paulo receberam a visita peregrina do Divino Pai Eterno. Inclusive, nós já até te contamos alguns detalhes aqui no JBN. Mas agora eu te convido a acompanhar a cobertura completa desse momento tão emocionante e contemplado de muita fé. Antes do início da celebração, o padre Robson de Oliveira deu a bênção a alguns fiéis. Vir a São Paulo, já não é a primeira vez que a gente vem a São Paulo, mas é um momento muito forte de encontro, não só com os devotos, mas também com aqueles que participam aqui da igreja local e que também até não conhecem a devoção ao Divino Pai Eterno como deveriam. Neste fim de semana, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno veio para perto dos filhos que, por algum motivo, não podem ir à Trindade. A celebração, realizada em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, emocionou os fiéis que participaram. Não existe outro caminho, não existe outra forma. A alma humana sem Deus é um saco sem fundo. É um vazio infinito. E é muito bonito quando a gente vê gestos bonitos de fé no testemunho, no modo de explicar como conheceram a devoção e também como receberam as graças de Deus. Vontade de agradecer e louvar. Foi isso que trouxe todas essas pessoas até aqui. O local do evento, a paróquia Nossa Senhora da Esperança, ficou lotada de fiéis. Todos aqui buscam um pouco mais de intimidade com Deus, através dessa celebração de adoração ao Divino Pai Eterno. É o caso da Anetilde. O pai dela sofreu um infarto e ficou dias na UTI. As notícias que eles recebiam dos médicos não eram nada animadoras. Em 2015, meu pai sofreu um infarto. Aí de madrugada a gente levou ele para o hospital e o médico disse para mim que ele estava com 80% do coração parado, que tinha trombolizado as veias e que era para mim rezar. Ele ia ficar internado, mas ele não tinha esperança. Sem desanimar, a Anetilde se apegou na fé no Pai Eterno e milagrosamente o pai dela começou a melhorar. Isso foi em 2014, no dia 13 de setembro. Depois de 13 dias de internação, aí, meu pai voltou para casa, tudo, e aí foi marcada a cirurgia, o médico teve dengue, não fez, adiou. Aí depois marcou novamente, aí fez os exames e não tinha mais nada, o coração do meu pai perfeito. Não precisou fazer a cirurgia, meu pai também, graças a Deus. Depois de receber a graça, a fé da família aumentou ainda mais. A gente foi lá na Basílica, subi de joelho agradecendo, assim como eu prometi. E eu digo a todo mundo, acredita, que é o Divino Pai Eterno. Ele sim, ele ouve e ele faz milagres. Além de todos esses milagres, o milagre da vida foi muito bom. Nem a bengala impediu seu Oswaldo de vir participar. Ele ainda não teve a oportunidade de ir à Trindade, por isso fez questão de trazer a família. Tudo pela fé no Divino Pai Eterno. É a minha situação de estar aqui. Então, só vem quem tem fé. Demais. Por mim, pela minha família e pela minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida. Com 95 anos, ela está aqui, de cadeira de roda. Para o bispo da Diocese de Santo Amaro, esta foi uma data mais que especial. É uma data que fica marcada porque nós estamos dentro do contexto de um evento grandioso para a nossa Diocese, que é o evento da Feira Vocacional. Recebendo a imagem do Divino Pai Eterno, é como recordar que toda vocação nasce em Deus. É Deus que chama cada um de nós, é Deus que chama cada um para realizar o projeto que Ele tem sobre a humanidade. Portanto, o Divino Pai Eterno para nós deu uma abertura do nosso coração, porque sabemos que lá do céu, juntamente com o seu Filho Jesus, e Nossa Senhora e o Espírito Santo, estão inspirando muitos jovens para responderem sim ao chamado de Deus.
A visita da imagem peregrina foi realizada durante a Feira Vocacional, que sempre ocorre no terceiro fim de semana do mês de agosto na Diocese de Santo Amaro, data em que a igreja celebra a Semana das Vocações Religiosas. Quem ama o Pai Eterno, diga eu! Viva o Divino Pai Eterno! E agora você confere as notícias do Papa vindas diretamente de Roma. Quem traz os detalhes é o correspondente da TV Pai Eterno, Silvonei José. Aqui na Europa ainda estamos vivendo o período das férias de verão. Muitos concluíram ontem suas férias, mas outros iniciam hoje a tão suspirada pausa do trabalho. E ontem, domingo, milhares de fiéis, peregrinos e turistas se reuniram ao meio-dia na Praça São Pedro para rezar com o Papa Francisco a oração mariana do Ângelus. Diferentemente do Brasil, onde se celebrou ontem a Assunção de Maria, a liturgia do domingo aqui na Itália propôs o capítulo 12 de São Lucas, versículos 49 a 53. A solenidade da Assunção, recordamos, foi celebrada aqui no dia 15 de agosto, última quinta-feira. Dizer-se cristão é bom, mas é preciso ser cristão, afirmou Francisco. O pontífice comentou o trecho de São Lucas no qual Jesus adverte os discípulos de que chegou o momento da decisão. A sua vinda ao mundo de fato coincide com o tempo das escolhas decisivas. Não se pode adiar a opção pelo Evangelho, explicou o Papa. Para exemplificar melhor esse chamado, Jesus utiliza a imagem do fogo que ele mesmo veio trazer sobre a terra. Vim lançar fogo na terra e que mais quero, se já está aceso? Essas palavras, prosseguiu Francisco, têm a finalidade de ajudar os discípulos a abandonar toda atitude de preguiça, de apatia, de indiferença e de fechamento para acolher o fogo do amor de Deus. Jesus revela aos seus amigos e também a nós o seu desejo mais ardente: levar sobre a terra o fogo do amor do Pai que acende a vida e mediante o qual o homem é salvo. O fogo do amor aceso por Cristo no mundo por meio do Espírito Santo é sem limites, universal. E foi o que aconteceu desde os primeiros tempos do cristianismo. O testemunho do Evangelho se propagou como um incêndio benéfico, superando toda divisão entre indivíduos, categorias sociais, povos e nações. Este testemunho queima toda forma de particularismo e mantém a caridade aberta a todos, com uma preferência pelos mais pobres e excluídos. Aderir a este fogo significa duas coisas: adorar a Deus e a disponibilidade a servir o próximo. Para viver segundo o espírito do Evangelho, é preciso que, diante das sempre novas necessidades que aparecem no mundo, haja discípulos de Cristo que saibam responder com novas iniciativas de caridade. Assim, o Evangelho se manifesta realmente como fogo que salva, que transforma o mundo a partir da mudança do coração de cada um. Assim se compreende outra afirmação de Jesus contida no trecho de Lucas, que numa primeira leitura pode chocar. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Isso significa que Jesus veio para separar com o fogo o bem do mal, o justo do injusto. A adesão a este fogo, é uma afirmação dura e forte de Francisco, requer deixar a hipocrisia de lado e estar dispostos a pagar o preço por escolhas coerentes com o Evangelho. Esta é a atitude que cada um deve buscar na vida, coerência, e pagar o preço por ela. É bom dizer-se cristãos, mas nas situações concretas, testemunhando o Evangelho, que é essencialmente amor por Deus e pelos irmãos. Francisco concluiu pedindo a Maria que nos ajude a deixar-nos purificar o coração pelo fogo trazido por Jesus, para
propagá-lo com a nossa vida, mediante escolhas firmes e corajosas. E nos dias passados, o Santo Padre demonstrou a sua satisfação para com um projeto brasileiro, o Barco Hospital Papa Francisco. O Pontífice enviou uma mensagem por ocasião da chegada do navio que leva seu nome à cidade de Belém e afirma que promover a vida será a missão primordial do projeto. O Barco Hospital, que leva o nome do Papa, foi acolhido no último sábado em sua chegada à cidade de Belém. Uma cerimônia de boas-vindas foi organizada pela Arquidiocese. No sábado, o Barco Hospital ficou aberto para visitação e ontem, domingo, após a missa em ação de graças, começou o atendimento de saúde à população carente. Para Francisco, além de ser um belo gesto concreto em vista do Sínodo para a Amazônia, o Hospital Fluvial é, acima de tudo, uma resposta ao mandato do Senhor que continua a enviar os seus discípulos a anunciar o reino de Deus e a curar os doentes. Nesse sentido, prossegue o Pontífice na sua mensagem, se a Igreja está chamada a ser um hospital de campo, acolhendo a todos, com essa iniciativa, ela se apresenta agora como um hospital sobre as águas. O Papa finaliza a carta agradecendo a Dom Bernardo Ballmann, bispo de Óbidos, e aos franciscanos da Providência, que foram os idealizadores e executores da iniciativa, pedindo orações pelos bons frutos do próximo sínodo para a Amazônia. Bom, esse projeto foi solicitado pelo próprio Pontífice quando visitou o hospital administrado pela Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, no Rio de Janeiro, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, recordamos, em 2013. Foi então que o Papa perguntou aos frades se eles estavam presentes na Amazônia, encorajando um projeto naquela região. No dia 7 de julho deste ano, o barco foi finalmente inaugurado. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. E daqui a pouco, Feira Vocacional 2019 reúne congregações e comunidades religiosas em São Paulo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Um jovem, uma vocação. Esse foi o tema da Feira Vocacional 2019, em sua edição de número 28, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, na cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Ajudar as pessoas a descobrirem e vivenciarem as próprias vocações. Este é o objetivo da Feira Vocacional. Fazer com que todo e cada ser humano, do menor ao maior, possa descobrir na própria vida a sua vocação para desempenhar bem na comunidade cristã a sua missão e o seu papel. Então eu diria que hoje, com quase 3 décadas de existência, a razão de ser da nossa Feira Vocacional não é outra a não ser despertar no coração de todo o povo cristão batizado aquela semente vocacional que Deus colocou em nós desde o dia do nosso batismo. Este ano, o tema do evento fala sobre a juventude. Nós tivemos essa ideia graças ao projeto da CNBB. A CNBB ultimamente tem nos falado sobre uma comunidade, uma vocação. E daí nós pensamos, já que o Santo Padre há pouco tempo preparou um sínodo sobre os jovens, já que o Santo Padre quis ouvir o jovem para que a igreja pudesse espiritualmente se tornar um pouco mais jovem também, então daí nasceu em nosso coração este desejo. Vamos dedicar em nossa diocese um ano voltado para a juventude. E daí resolvemos este ano trabalhar um jovem, uma vocação. Primeiro porque sabemos que diante de Deus, todo e cada ser humano continua sendo um eterno jovem,
jovem é aquele que é capaz de inovar sempre nas atitudes do coração. A Feira Vocacional existe há 28 anos na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, e a cada ano mais gente participa. O evento sempre é realizado no terceiro fim de semana do mês de agosto, quando é comemorada a Semana das Vocações Religiosas. Segundo os organizadores, cerca de 21 mil pessoas passaram pela feira neste ano. O Lucas já é vocacionado a seguir a vida religiosa. Mesmo assim, para ele esta é uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as vocações. É uma oportunidade sempre de olhar com carinho a diversidade que nós temos dentro da nossa igreja, né? Por mais que eu tenha vocação para a vida diocesana, eu admiro muito esta realidade nossa, dessa diversidade que a nossa igreja tem de várias congregações. E aqui a gente pode sentir isso, né? Cada estande que você passa, cada realidade que você vê, você olha cada carisma, cada fundador, cada fundadora que traz a mensagem do Evangelho, né? A persistência, a perseverança no seguimento de Jesus. Entre os estandes da feira está o das Irmãs Salvinas. Aqui elas orientam os jovens e adultos sobre a vocação. Nessa feira nós estamos divulgando um pouco do nosso instituto, nós estamos nesse estande vocacional, onde estamos mostrando um pouco daquilo que é o nosso instituto, o nosso carisma, onde o nosso objetivo é promover as vocações e mostrar para elas um pouco das etapas formativas que nós temos no nosso instituto. Além disso, elas aproveitam para vender terços, escapulários e essas bonecas que elas mesmas produzem. Quando a irmã chegou em casa, um dos nossos irmãos deu para ela uma bonequinha e ela brincou ali com aquela bonequinha e ela disse: eu vou vestir ela de freirinha. E ela vestiu de freirinha. Dentro desses atendimentos que as irmãs sempre fez com as pessoas, chegou um homem e ele falou assim: não, vocês têm que fabricar esta bonequinha. E ali no início eles ajudou tudo, procurou uma empresa onde eles formaram a patente do rostinho dela. Ela é o rostinho de Nossa Senhora Rainha da Paz, né, quando por volta dos 3, 5 anos de idade. E ali onde tudo começou, e nós fabricamos hoje na nossa casa de formação. Nós irmãs, aquelas que têm o dom de costurar, que costura, só o corpinho da boneca, as peças assim que é feita fora, em fábricas, porque nós não temos essa condição. Mas ela é toda artesanal, né? O tecinho, a cruzinha, aí tem um cintinho, ela é toda delicada e também tem um fratezinho que é a veste dos nossos irmãos salvistas. Um lugar especial, destinado a ajudar os filhos do Pai a descobrirem a sua missão nesta terra. Todo e qualquer ser humano, homem, mulher, criança, adolescente, jovens, adultos, anciãos. E eis porque fizemos tanta questão de que o Padre Robson, a Associação dos Filhos do Pai Eterno, toda a família de Trindade de algum modo pudesse estar presente conosco, porque nós descobrimos em teologia que não há outra razão de ser das vocações a não ser o Pai. Toda e qualquer vocação nasce de um desejo do Pai de Jesus, do Pai Eterno. É Ele quem desperta em todos e cada qual a missão, a vocação, o desejo de se encontrar na vida. E nós vamos falar agora sobre a vocação monástica. Para isso, nossa equipe foi até o mosteiro Mãe de Deus, em Goiânia, para mostrar um pouco do dia a dia das monjas beneditinas. Quem conta pra gente é o repórter Wilker Oliveira. Dedicação total à oração. Estas mulheres escolheram viver uma vida contemplativa. A Madre Ângela é a superiora deste mosteiro que fica em Goiânia. Ela sentiu um chamado para a vida religiosa quando ainda era adolescente. Eu percebi esse chamado de Deus, né, quando eu tinha 17 anos. Né? Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, de São João del Rei, e participava na paróquia, né, a paróquia Nossa Senhora do Pilar, né, e levava uma vida normal, né, estudava, né.
Ela se identificou logo no início. Eu comecei a frequentar um pouco mais assiduamente lá a paróquia, né? E entrei então para a Legião de Maria, que lá existe ainda hoje, né? E o diretor espiritual era o padre José Teixeira, né? Então, eu com o convívio com as outras jovens que faziam parte também da Legião, né, de Maria, eu comecei a sentir um desejo de pertencer somente a Deus. Para ela, a vocação nada mais é do que um chamado de Deus. O que eu sinto com relação à vocação, né, é um chamado que Deus concede, né? E por que vida monástica? A gente não sabe muito bem, assim, definir, né? Eu acredito que a vocação, cada um já nasce com aquela vocação que Deus pensou. O monge busca Deus em um contínuo processo de conversão em sua vida comunitária. Eles não fogem do mundo, mas se afastam, renunciando a si mesmo e aos bens que poderiam ter nesta terra para seguir Jesus Cristo. A nossa vida, nessa busca inteiramente e do único necessário que é Deus, nós vivemos assim, de maneira simples, né? Na oração, no trabalho, no atendimento às pessoas que às vezes vêm buscar um aconselhamento ou vêm pedir uma ajuda mesmo material ou espiritual, ou vêm passar um dia ou alguns dias de retiro, né? Ou nossos familiares que vêm nos visitar, ou jovens que vêm fazer discernimento vocacional. A vida monástica é uma escolha alicerçada na fé. A primeira atividade do dia é logo bem cedo. Elas fazem 7 momentos de oração como este. As monjas seguem o carisma beneditino, que é hospedeiro e pautado na liturgia e no trabalho. O nosso relacionamento com a sociedade é tudo muito simples, porque a nossa clausura é constitucional, não é aquela clausura mais radical que é a papal. Então nós podemos, né, muitas vezes sair para determinadas coisas, às vezes até mesmo para um curso, ou as pessoas podem vir aqui para alguma reunião, tendo a permissão sempre, né, da superiora da casa, né? Dentro do mosteiro, as monjas fazem diversos trabalhos para vender e ajudar na manutenção do local. Além disso, elas recebem doações, tudo para manter este trabalho de adoração ao Pai e acolhimento aos irmãos. O nosso papel principal é isto, estar em oração, em conexão com a Igreja, com o Santo Padre, o Papa Francisco, né? Ver o que a Igreja está precisando, pedindo e se entregar sempre nessa atitude de oração. Elas descobriram e seguiram a vocação que o Pai Eterno deu a elas, viver em busca da santidade e do amor de Deus, se dispondo a receber e ouvir quem precisa falar. A nossa clausura é uma clausura monástica, né? Qual que é a diferença? Nós saímos mais vezes, por motivos justos, né? Claro, né? E nós acolhemos os hóspedes no nosso mosteiro. Um carisma beneditino é o carisma da hospitalidade, né? Nosso Pai São Bento diz que a gente deve acolher quem chega como o próprio Cristo, porque ele vai dizer, né, fui peregrino e me acolhestes. Então a gente tem esse contato, né, com as pessoas vêm, podem rezar conosco, né, se alguém quer fazer algum retiro, pode vir, ficar aqui, uma irmã pode acompanhar esse retiro, se a pessoa pedir, né, às vezes vem para aconselhamento, então nós temos uma interação maior com as pessoas, né? Então essa é a nossa diferença na clausura, na nossa clausura. Muito bem, e assim a gente encerra mais uma edição do Jornal Boa Notícia. Continue acompanhando a programação da TV Pai Eterno. Eu volto com novas notícias amanhã, às 8 horas da noite. Até lá!